a todos. Meu nome é Matheus Santos, sou biomédico de formação acadêmica, tenho algumas especializações em circulação extracorpórea e assistência circulatória. Sou membro da Extracorporeal Life Support Organization, da ELSO, e tenho uma prática com uma máquina que funciona como coração, pulmão durante a cirurgia cardíaca, nos transplantes, e com isso uma prática viva dentro da medicina baseada em evidência. Também sou constelador, conheci as constelações familiares em 2005 e desde então, com essa mesma vontade de conhecer a verdade imbuída em todas as pessoas que reverenciam e reconhecem a ciência, eu continuo pesquisando, porque conheci as constelações e, como algumas pessoas aqui relataram, eu também me considero um cético. Eu também me considero um cético, mas eu também preciso comprovar. E eu conheço que existem metodologias científicas. Uma das que mais foi frisada aqui é essa metodologia científica cartesiana, que tem o seu papel fundamental, principalmente dentro da área da saúde, e tem salvado inúmeras vidas. Mas uma das coisas que eu ressalto aqui é que não é absoluta. E nós vemos isso na prática diária numa UTI, onde pacientes com a mesma equipe, com as mesmas medicações, com a mesma dedicação, eles têm destinos diferentes. Acontecem coisas diferentes. Mas nós temos salvado muitas vidas com isso. E isso merece, sim, reconhecimento e respeito. Ainda não temos uma metodologia capaz de ser melhor que isso dentro da área da saúde. Porém, um dos aspectos que me chama a atenção dentro disso é que, muitas vezes, esse tipo de pesquisa é uma pesquisa baseada em números e perde-se de vista as pessoas. E um dos aspectos importantes dentro da construção do conhecimento, em algumas áreas, é o olhar para a pessoa. E isso vai longe dentro de algumas áreas de pesquisa, que é, por exemplo, a importância ou não da presença da consciência como variável, da mente humana como variável. Aqui, durante as falas de ambos os lados, foi bem notável, quando a fala é imbuída de emoção, o quanto que isso afeta, o quanto que isso nos toca. Isso é uma variável. Isso é uma variável na leitura dos resultados, isso é uma variável na contraposição de uma tese, numa antítese. E isso cria um viés. Isso invalida o que a pessoa pensa? Ou ela cria ainda mais valor? São coisas que são fundamentais para a gente avaliar, porque em algumas falas, seja contra ou a favor, citou-se casos anedóticos dos dois lados. Dos dois lados. E alguns desses cientistas, eu me considero um cientista também, sabe? Eu me considero um cientista, porque eu continuo junto com vocês e acho que isso nos une, acho muito interessante isso. Perceber que diferentes pontos nos unem na busca da verdade, daquilo que é bom. E isso eu acho interessante, porque ambos estamos olhando para o mesmo objetivo de lados diferentes. Eu me lembro, um dia no carro com meus filhos, o meu filho menor, com 6 anos, chegou no carro e falou: Lala, a minha filha chama Estela, mas a gente chama de Lala. Lala, você sabia que o dente é um osso? A minha filha falou: não, o dente é branco. O dente é branco. Eu, não, é um osso, é branco. E ficaram discutindo. Quando ambos podem ter razão de ser, o importante é querer conhecer mais. E aí, vendo essas falas, eu me lembrei de uma parábola budista que existe,
Eu não sou budista, não sou religioso nesse sentido, mas eu acho que é interessante, porque ela fala dos cegos que não conheciam um elefante, eu não sei se vocês conhecem, os cegos que não conheciam um elefante, e aí chegou naquela região um elefante. E os cegos falaram, não, vamos conhecer o elefante. Cada um tocou o elefante com os instrumentos que tinham, que era o tato, o conhecimento do que era um elefante. E aquele que tocou a perna disse, isso aqui, o elefante é um pilar. Aí o outro disse, não, ele tocou a orelha e disse, o elefante é um leque. Aí o outro tocou o rabo e falou, não, o elefante é uma corda. Aí o outro tocou a barriga e falou, não, o elefante é uma parede. E eles começaram a discutir, cada um com a sua razão de ser. E eu, pesquisando isso, eu fui buscar, porque eu quero entender como é que funciona isso. Porque eu vejo que relatos de pessoas que têm um benefício com a constelação, por mais que não passe por um processo científico, não invalida a experiência da pessoa. E não invalida a experiência da técnica ou do método. Carece, sim, de um estudo, carece, sim, de um desenvolvimento. E a constelação familiar, ela tem se desenvolvido. Quem busca conhecer, porque eu fui fazer formações dentro das bases, por mais que se diga que são pseudociências, eu fui buscar isso aí. Porque eu quero conhecer de onde é que o Bert tirou isso aí. Eu pude conhecer o Bert Hellinger, acompanhei por um tempo, ouvi coisas que realmente são muito fortes. E me chama a atenção, dentro dessas falas, respeitosamente falando, pensar casos específicos citados nos livros como verdades absolutas, ditas pelo Bert. Quem conhece o Bert Hellinger sabe que ele citava casos, assim como nós citamos, são as tidas anedotas, mas são casos. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse conhecimento da constelação familiar, e disso eu não estou tirando o valor de dizer que é uma pseudociência, porque dizer que é uma pseudociência, para mim, não invalida, porque, por exemplo, nós temos a psicanálise, que é uma pseudociência e auxilia milhões de pessoas há muitos anos. Talvez um século já. Né? Eu imagino que já deve ter passado de um século. E auxilia, e tem a sua função. E ela não é depreciativa dessa forma, mas carece, sim, de uma estrutura baseada em ética. E eu, pela minha formação, não só formação acadêmica, não só formação de estudo, mas pela minha formação familiar, prezo por ética. Prezo por valores morais. Claro que uma pessoa chega com uma queixa, uma das posturas da constelação é justamente eu não colocar a minha verdade sobre a pessoa. Da mesma forma como é na psicanálise. A gente usar um método fenomenológico, como bem disse o Dr. Fábio, e isso é um método relativamente novo, que precisa ser mais conhecido e que, de uma certa forma, nos remete ao princípio do conhecimento, até um conhecimento filosófico, onde aquilo que nos movia, como se eu estivesse lá na época, né? Como aquilo que movia as pessoas era o querer de conhecer. E esse é um princípio básico da constelação. Querer conhecer, usando um instrumento que, sim, foi falado aqui de uma maneira, às vezes até um pouco assim, depreciativa, mas utiliza um fenômeno. E o que é esse fenômeno? Nós precisamos investigar. Mas que o fenômeno é real, ele é, porque senão a constelação familiar não seria conhecida. A primeira vez que eu fui ver uma constelação familiar, eu, por ser cético, as primeiras constelações que eu falei, isso aqui é teatro, isso aqui é dinâmica de grupo, não tem cabimento. Quando eu pude perceber por onde eu sentia, falei, rapaz, esse negócio aqui é estranho, eu tenho que estudar. E isso já são 17 anos que eu venho estudando, para entender o que é isso. E eu sei que existem teorias dos campos mórficos, da ressonância mórfica, eu sei, mas ainda são teorias. Da mesma forma que o Big Bang é uma teoria e não tem comprovação. Mas nós baseamos, é um axioma, mas nós baseamos muito do que nós vemos dentro disso. A teoria da evolução
é uma teoria, já diz no nome, teoria da evolução. Existem indícios que trazem que pode ser verdade? Existem. Então, conhecer as constelações e trazer os seus benefícios carece, sim, de estudo. Eu concordo plenamente, até uns 80% também. Porque uma vez que a verdade é dita com tamanha emoção, isso cria um viés que, para mim, perde um pouco a razão de ser. Porque ali demonstra uma dor daquela pessoa em dizer a sua verdade com a sua dor. E fica notável para quem estuda as ciências da alma, as ciências da mente, a neurociência, percebe o quanto que isso afeta a percepção da realidade. E é a percepção da realidade que é fundamental para a gente usar o conhecimento da constelação familiar. Porque aquele livrinho vermelho do Bert, chama Constelação Familiar, que é uma entrevista, em alemão ele chama Anerkennen, was ist, que significa reconhecer aquilo que é. E esse é um princípio básico da constelação. Não dizer que a família fez isso, fez aquilo, mas é que a pessoa reconheça que aquilo existe dentro dela, aquilo a afetou e é daqui para frente. A constelação não existe para olhar o passado, existe para investigar a sua história, mas daqui para frente, para que você solte do que aconteceu e encontre recursos. Eu não coloco a constelação familiar, na minha prática, como uma verdade absoluta ou tábua de salvação para a humanidade, e sim como um recurso, assim como diversas outras terapias. E eu vejo que pode se desenvolver mais, desde que nós, com essas visões contrárias, nos coloquemos a favor de pesquisar. Espera aí, acontece mesmo? Tem benefício? Vamos olhar. E não depois você falar isso aqui é errado, isso aqui é machista. Eu vi generalizações que deixam claro que as pessoas não estão conhecendo verdadeiramente o que é ensinado. Então busquem pessoas que são referências e estudam isso com seriedade, e eu me coloco à disposição dos senhores para que a gente possa juntos buscar a verdade para trazer esse benefício para as pessoas. Não invalidar como uma coisa assim, como se fosse bruxaria, né? Uma inquisição contra uma coisa, mas vamos lá, vamos conhecer, porque tem benefício sim. Agora, como mostrar, como comprovar, juntos eu acho que nós somos mais fortes. E eu acredito, pela clareza, pela inteligência que vocês demonstraram ter, que nós precisamos uns dos outros. Então, eu acho que assim, é muito novo isso. Vamos juntos conhecer. Muito obrigado. E vejo como muito benéfico essa discussão, porque, mais uma vez, demonstram o quanto nós, enquanto seres humanos, ainda temos para crescer. Falas assim, que em algum momento me deixou assim, um pouco consternado, sabe? Porque na comunicação a gente precisa ter muito cuidado com distorções, com suposições, né, generalizações e deleções. Porque numa fala de 10 minutos, uma pessoa pressupor o que eu conheço ou deixo de conhecer, assim, é muita presunção. Vamos com calma. É importante a gente se conhecer, para saber o que eu conheço. Eu não vou mostrar em 10 minutos o que eu estudo há 17 anos. E eu nem faço essa presunção a respeito das pessoas. E dentro disso, eu acho interessante o que o Dr. Marcelo falou, professor, a respeito de que as falas que foram feitas foram fatos. Todas as falas, quando imbuídas de narrativas, elas são histórias contadas e têm dentro de si o viés da consciência e da mente de cada um, dos valores. Isso não consegue ser atrelado. A observação científica de resultados, ela pode ser mensurada, sim, mas nós sabemos que existem pesquisas que o olhar de interpretação de quem analisa o resultado tem diferença. Nós sabemos que tem pesquisa assim. Então, assim, dizer que a fala de cada um aqui são fatos também é uma pressuposição, é uma presunção. É preciso ter cuidado dos dois lados, porque eu acho que eu preciso melhorar minha comunicação, porque eu não fui claro em algumas coisas dentro da fala do que falaram. Porque eu não disse que o Big Bang é só uma teoria, eu disse é uma teoria. Porque eu dizer só uma teoria parece que eu estou depreciando uma coisa tão grandiosa.
E aí a pessoa ouve do jeito que ela quer e fala assim com um tom de superioridade, dizendo que a ciência não pode ser contestada. E olha, eu também me considero um cientista e acho que a contestação da ciência é fundamental para a evolução. Fatos não podem ser contestados? Podem. E aí, uma coisa que o Tiago falou que me chamou a atenção, do consenso na medicina. Eu não sei que medicina que ele conhece. A medicina que eu conheço, ela é diferente. Porque é a medicina que se pratica no dia a dia. E não tem consenso nem para a pressão arterial. Que ele diz que tem. Não tem. Porque existem medicações diferentes que se adaptam a cada pessoa. Agora, a quantidade de pressão, quanto é que tem, também não tem um consenso, porque cada pessoa se adapta de um jeito. A pressão arterial ela varia de cada ser humano para sentir bem ou não. E ainda tem algumas variáveis, que seria se a carótida tem oclusão ou não, se o coração... Tem diversas variáveis. Então, assim, me consternou, assim, me senti assim... Preciso melhorar minha clareza na minha fala. E o pedido de união para que a gente pesquise não foi no sentido de sentir que a constelação é fraca ou precisa de defesa. Não é nisso. É dizer que vamos olhar junto para a nossa população. Existe aí uma ferramenta. Pode ser que o campo não exista, né? Talvez o campo não exista. Mas talvez a gente não tenha medida suficiente, ou não tenha um instrumento para medir ainda. Como aconteceu com o magnetismo, que foi falado, né? Nós podemos comprovar hoje. Hoje se pode comprovar. Mas porque se pode comprovar hoje, quer dizer que nunca existiu? Ou só existiu a partir do momento onde nós pudemos comprovar? Então, são coisas que chegam a ser filosóficas. E acho que a nossa postura diante disso precisa ser centrada e respeitosa com uns aos outros, porque nós somos aqui adultos, humanos, profissionais. Como eu disse, eu não vou aplicar um charlatanismo numa pessoa para tirar dinheiro dela. E aí eu me sinto ofendido numa fala desse tipo. Porque parece que assim, está atacando a minha inteligência, que é uma coisa que eu também prezo tanto quanto alguns dos senhores que eu vi falando aqui. E eu respeito a inteligência de vocês e reconheço isso. Então, por isso que eu estou chamando essa atenção nesses assuntos, porque eu acho que o caminho de unir e esclarecer não é atacar e defender. É justamente trazer uma hipótese, uma tese, uma antítese, e assim a gente construir o conhecimento lá do tempo dos gregos. Né? Então, são pensamentos que me vieram durante essas falas e que eu deixo aqui ressaltado, porque ao ouvir dessa forma, para mim, isso também já é... Olha só como a narrativa é importante. Não são fatos, mas é como eu escuto. Para mim também tem um viés ideológico aí. E aí perde-se a função de ciência. De ciência. Então, os senhores que se autodenominam como os falaram assim, nós da ciência. Se vocês são da ciência, eu não sou? Porque parece que a constelação está indo contra. Calma aí. Vamos se conhecer. Né? Esse derradeiro que falou, Paulo, eu senti ele muito centrado, muito esclarecido. Eu sei que ele tem aí um embate de querer, né, diminuir ou tirar as PICs, mas vamos lá, vamos conhecer, porque o que a gente conhece hoje pode ser que não seja o suficiente para que se conheça amanhã. Isso já aconteceu tantas vezes dentro do mundo acadêmico, de coisas serem execradas, e lá na frente reconhecer, e hoje tem um monumento à pessoa. Tem um monumento reconhecendo a pessoa. Então, vamos investigar. Essa é a postura científica. Vamos investigar. E não refutar sem ter embasamento científico, a não ser denúncias, que, quando contadas aqui, são anedotas. São denúncias lá, mas aqui são anedotas. Então, assim, são pontos que eu acho muito importante da gente esclarecer, porque quando essas falas são faladas assim com tanta emoção e alguns assim um aspecto tão uma boa oratória que merece respeito,
parece que desvaloriza aquilo que a gente está dizendo. E eu não vejo cabimento para isso aqui nesse âmbito. Porque o dia de hoje não foi discutir a inclusão das constelações familiares na política pública. Foi ouvir o que é as constelações familiares. E eu nem consegui falar. Porque eu estou tendo que esclarecer outras coisas dentro dos próprios viés daqueles que falaram contra. Então, assim, vocês têm meu respeito. E aí eu destaco aqui uma frase de um físico chamado Freeman Dyson, que morreu em 1996, é um físico. Sou relutante em entrar em discussões do significado da teoria quântica, porque vejo que os experts dessa área têm uma tendência de falar com uma certeza dogmática. Cada um deles convencidos de que uma solução particular do problema tem a alegação de ser a última verdade. E como físico, sou muito mais impressionado por nossa ignorância do que por nosso conhecimento. Isso é uma coisa muito forte. Assim, eu tinha trazido, mas não tinha objetivo de usar. Mas eu quero trazer isso em relação à constelação também. Porque eu sou muito mais impressionado pela nossa ignorância do que pelo nosso conhecimento. Só que não é por isso que eu estou desvalorizando. Eu acho que nós temos que construir. E não é porque a gente não conhece tanto que isso perde o valor. Entende? E tem mais uma fala aqui de um outro físico, chama André Linde, que é um professor de física de Stanford. Ele tem alguns livros, e ele diz assim: o atual modelo científico das leis da física no mundo material é tão bem sucedido que nós esquecemos o ponto inicial, como observadores conscientes. E concluímos que a matéria é a única realidade e a percepção só serve para descrever a realidade. Mas, em fato, nós estamos substituindo a realidade da experiência do nosso universo pela concepção de que nós podemos tentar viver independentemente de um mundo material existente. É possível que a consciência, da mesma forma que o tempo e o espaço tenha seus próprios gradientes da liberdade intrínseca, e negligenciar isso pode levar a uma descrição de que o universo é fundamentalmente incompleto? E olha só, um ponto onde nós podemos ter a concepção, será que esse universo é realmente incompleto? E a importância da consciência, e isso é uma das bases da constelação, a investigação da consciência. Qual é a função da consciência num sistema familiar, no indivíduo, nas relações humanas? E isso é fundamental perceber a importância do ser relacional. Ser relacional, que podem ser medidos. Grato, eu não sabia disso, aprendi algo novo. Hoje quero conversar contigo a respeito disso, de medir algumas coisas que são importantes. E perceber isso, assim, né, em terapia comportamental, do conhecimento da necessidade das relações humanas dentro do comportamento, do fortalecimento da psique do indivíduo. Isso é fundamental. E as constelações familiares também estão a serviço do mesmo sentido, só que numa outra abordagem, que elas podem se encontrar e fortalecer. Então, eu estudo algumas linhas e vejo que, sim, tem coisas que misturam e tocam a psicologia, e eu admiro a psicologia, não só porque minha mãe é psicóloga e ela é junguiana, que eu não sei o quanto disso tem de pseudociência, mas ali tem algumas abordagens interessantes do inconsciente. E o inconsciente é algo que ainda não consegue ser medido. Ele só é estudado. E nós ainda não conhecemos quase nada do inconsciente. Mas ele existe. E é possível experimentá-lo quando a gente está dirigindo, por exemplo, e vê o tempo passar, né? De repente a gente se vê em outro lugar. Onde é que a gente estava? É uma das manifestações do inconsciente. Então são coisas que a gente pode conhecer. E depende de nós mesmos, enquanto cidadãos brasileiros, de unir, não contra uma coisa ou outra, mas a favor do desenvolvimento da ciência, do conhecimento. A ciência não no sentido cartesiano, que foi colocado como se fosse uma coisa destacada, mas 15 existe, segundos. mas o conhecimento no sentido do conjunto, né? A ciência no conjunto de conhecimento que é desenvolvido desde que o ser humano existe. Então, muito grato a todos, grato pela oportunidade, e eu desejo que todas essas falas tenham soado com respeito, que esse é meu objetivo. Tá? Um forte abraço. Muito Até bem. a próxima.